Ano passado, em 2021, já em dezembro de 2021, entrou um mentorado e a gente entrevista cada mentorado que quer entrar na Mentoria Titã, cada novo prospecto, então, que quer entrar na Mentoria Titã. E eu estava conversando com esse, então, prospecto ainda no momento, e ele estava me explicando um pouquinho a situação que ele passou ao longo principalmente do último ano, então 2021 e até 2020. Ele trabalha com a internet, trabalha utilizando marketing digital, esse tipo de trabalho, esse tipo de área que ele atua. E ele cresceu muito nos últimos anos, né? E ele ficou muito feliz por isso, óbvio, e é sempre muito legal. E eu fico muito embasbacado às vezes com as histórias diferentes de cada prospecto, e cada área diferente, e às vezes áreas que eu nem conheço tão bem, e como é que conseguiram prosperar e como lidaram com cada situação. Só que essa maneira de crescimento gera das pessoas, pelo menos, que entram em contato com a gente, e talvez seja a tua, caso tu tenha conseguido prosperar em algum momento aí recente nos últimos anos, costuma ser parecida. Como é que foi a história dele? Ele começou sem nada, ele e o primo dele tiveram uma ideia, se conversaram e começaram seu projeto juntos, mas logo se separaram e daí seguiram em caminhos muito parecidos, mas cada um no seu. Beleza. Então, o que acabou acontecendo em 2020 e 2021 foi que ele cresceu muito, é porque a internet, né, cresceu muito como um todo. As pessoas estão utilizando muito mais a internet hoje para negócio, né? Vídeo que estamos fazendo aqui, inclusive, Vida Titã é uma empresa, a gente presta serviço e a gente usa a internet também como meio de divulgação disso. Foi a mesma coisa que ele fez. Então, uma coisa parecida que ele acabou fazendo e ele cresceu muito. E ao longo desse crescimento, o que acaba acontecendo? Acabam vindo muito mais responsabilidades, né? Então, acabou gerando um problema. Esse crescimento, que foi uma coisa fantástica e maravilhosa para ele, acabou gerando um enorme problema que ele sentiu, que é um aumento da ansiedade e uma dificuldade de foco. Isso que ele reclamou. Tanto o foco no curto prazo, quanto o foco de médio e longo prazo. Como assim? O foco de curto prazo, ele percebe que ele estava com dificuldade de empregar da forma como ele empregava lá atrás, porque tinha muita coisa para fazer, muitas responsabilidades diferentes, muitas demandas, muitos prazos diferentes, com clientes diferentes, e agora até com pessoas que trabalham com ele, que trabalham para ele, no caso, dentro da empresa dele. Então ele acaba tendo que dividir muito o foco e não consegue ter esse sentimento de como é que eu consigo me dedicar para uma coisa só com mais intensidade, como é que eu consigo ter aquele foco que eu tinha lá atrás para pequenas tarefas do dia a dia. E além disso, também de longo prazo, porque ele percebe que ele estava com cada vez mais dificuldade de se manter consistente em uma atividade que estava vinculada a médio e longo prazo. Porque ele tinha tanta coisa agora estourando ali na frente, né, prestes a estourar, ou próximo então de ter seu prazo expirado, que ele acabava se dedicando basicamente só para isso. E era assim que ele estava se sentindo, então, principalmente nos últimos meses de 2021. Ele estava se sentindo igual as crianças que têm muita energia, né? É isso, agora é isso aqui. Eu tô agora aqui no interior do Rio Grande do Sul com minha família e meus sobrinhos estão crianças, estão 6 e 8 anos, cheios de energia. Então ele devia parecer eles, assim, é uma brincadeira agora, depois é uma outra brincadeira, depois é aquilo ali. E acaba que então tu não desenvolve muito de nenhuma delas. Tu acaba tentando brincar de tudo, tentando trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo. Aí acaba te exaurindo e te cansando muito também, porque é um monte de coisa diferente. Então a energia necessária para tu mudar do foco daqui pro foco dali, para tu tá pensando nessas coisas agora, nesses problemas, agora tem que solucionar esses, são coisas completamente diferentes. Isso exige muito de nós. Então ele estava se desgastando muito e sentindo que estava fazendo, mas diferentemente de quando ele iniciou, então, e nos primeiros, então, nesses momentos em que ele cresceu muito, ele sentiu que ele estava patinando, que o crescimento não estava acompanhando esse esforço, o que é natural, porque, igual meus sobrinhos, tu brinca de um monte de brincadeira, não termina nenhuma, tu não finaliza nada. Se tu não finaliza nada, de que adianta, né? Qual que é o projeto que tem algum valor não finalizado, né? Vamos construir um prédio, parar na metade e tentar vender os apartamentos. Quem é que vai querer morar no prédio? Ninguém, né? É a mesma coisa no nosso dia a dia, os nossos projetos, nossos trabalhos. Não sei qual área que tu trabalha, mas eles só valem de alguma coisa, ou só tem seu valor realmente significativo quando estão terminados. Então, se tu tem dificuldade de terminar aquilo que tu começa, ou focar em atividades de médio e longo prazo, né, construir coisas novas, realmente, tu não vai conseguir crescer com tanta velocidade quanto tu crescia lá atrás. Só que então, qual que é a diferença, em primeiro lugar? Por que lá atrás ele conseguia se dedicar com mais foco? Porque ele tinha muito mais foco, tanto no curto prazo, quanto para atividades de médio e longo prazo, em relação, então, a esse meio do caminho, digamos assim, né? Ou esse pós-resultados iniciais. Qual que é a diferença? A diferença é as quantidades de coisas que ele tinha para fazer. Lá atrás ele tinha muito mais tempo quando tu tá começando alguma coisa. A única coisa que tu tem é tempo. Tem tempo para fazer tudo, porque tem poucas coisas, né? Não tem nada plantado. Então tu tem que plantar
ou as coisas que vão surgir ali. Então tu escolhe onde é que vai teu foco, consegue te dedicar e tu tem tempo para fazer isso. Então tu vai lá e tu te dedica, não tem aquela cobrança te pinicando na cabeça, aquele cliente mandando e-mail no meio da tarde, não tem essas coisas ainda. E aí tu acaba tendo muito mais facilidade então de te concentrar no momento presente, então no curto prazo, mas também de escolher os projetos que estão vinculados a médio prazo, porque tu tem coisa para construir. Se tu não fizer aquilo ali, nada vai ter, nada vai existir. Show! Agora, uma vez que tu já tem resultados, que é o que tu lutou para fazer acontecer, que é o que no caso desse cliente, aí esses resultados acabam, se tu não sabe, então, utilizar isso de uma forma inteligente, ou lidar com isso de uma forma inteligente, eles acabam te sabotando. Aí foi isso que eu expliquei pra ele, ele falou, olha, Gabriel, faz muito sentido. Concordo plenamente, é realmente isso que vem acontecendo e como é que eu resolvo isso? Ou qual que seria uma solução, né? Que foi o que eu falei pra ele, olha, cliente M, né, que tava prestes a se tornar ali, prestes a fechar a mentoria, cliente M, olha só, devem ter N soluções pra isso, né? Tem N coisas que ajudam. A gente aqui na Mentoria Titã, a gente acredita em uma. Augusto e eu, extremamente práticos como somos, engenheiros de formação, a gente acredita em uma solução extremamente pragmática e funcional, que é planejamento. Da mesma forma, e eu gosto de dar sempre um exemplo muito simples, que ajuda a elucidar esse ponto de como o planejamento te ajuda, pode te ajudar a ter muito mais foco, tanto no curto prazo, então como te concentrar e conseguir isolar os barulhos externos no dia a dia, mas também como te manter disciplinado e consistente em relação ao médio e longo prazo. Pensa quando o exemplo é o seguinte, né? A analogia é o seguinte, pensa quando tu usa o GPS. Tá saindo de carro, tu e tua esposa, ou tu e teu marido, vocês estão saindo, não sabem o caminho para chegar num certo local, mas vocês sabem que vocês querem ir para o restaurante X, né? Vocês vão lá, vão botar no Waze ou no Google Maps, vão botar lá o destino, o restaurante que vocês querem ir, vão botar no GPS, vão botar no telefone ali no painel, e o GPS vai montar um caminho para vocês. A partir do momento que o GPS monta aquele caminho ali, como que tu age referente ao GPS? Tu age de maneira dispersa, tu te prende a pequenas coisas que estão na estrada, tu para e tu te desvia do caminho toda hora, ou é o contrário, tu age com muito foco, tu age com muita intenção naquilo que tu tá fazendo, tu respeita o que o GPS tá te mandando, e se tu erra, tu fica frustrado, tu pensa, putz, agora tem que voltar, e aí tu volta pro plano inicial, tu volta pro caminho que o GPS te mandou. Pois é, tu age eu aposto que é esse segundo cenário, né? Se não tu é uma pessoa muito esquisita, beleza, de repente tu é uma pessoa esquisita, mas aposto que nesse cenário tu age com muito foco, tu te concentra naquilo que o GPS tá passando. Por quê? Porque quando a gente tem um caminho, então agora quebrando um pouquinho a analogia, um plano, um planejamento, e um plano para ele existir, ele precisa desses elementos, saber onde é que tu tá e onde é que tu quer chegar. Quando a gente tem um plano que conecta esses dois pontos, a gente traz esse senso de prioridade, de urgência daquilo que tem que ser feito para tu chegar onde tu quer. Agora, quando a gente está crescendo, que nem o caso desse cliente M, que tu não monta um planejamento para crescer, tu só sai fazendo um monte de coisa, que nem foi o caso dele, e acaba crescendo assim, tu acaba te acostumando a crescer sem criar esse caminho, que nem o GPS, sem ter esse planejamento montado. Só que daí qual que é a questão? Chega um ponto que tu tem tanta opção de rota que tu te perde, que acaba atuando contra ti, ao invés das infinitas possibilidades atuarem a teu favor, elas acabam atuando contra, porque elas começam a ter muita opção, muita coisa que parece muito urgente, parece que eu tenho que ir por ali, não, parece que eu tenho que fazer isso aqui agora, e tu não sabe como escolher. A maneira, então, de tu conseguir ter foco no teu curto prazo, no teu dia a dia e também no teu longo prazo, é através de um planejamento no longo prazo para que tu saiba quais são os projetos que são os mais importantes, que tu não pode negligenciar para tu chegar onde tu quer. E uma vez que tu tem isso estruturado, tu vai entender direitinho quais são as pequenas atividades, então, que eu tenho que fazer no meu dia a dia, para que tu possa, então, priorizar. Tu não consegue priorizar e dedicar atenção e foco para uma atividade de curto prazo se tu não sabe quais são as tuas prioridades. Como é que definir quais são as prioridades? Baseado onde tu quer chegar. Então, se tu não tem um planejamento que te mostra quais são as coisas que têm que ser feitas para tu chegar onde tu quer chegar, como é que tu vai ter prioridades no teu dia? E se tu não tem prioridades, como é que tu vai ter foco? Uma pessoa que não tem prioridades, tudo é importante, se tudo é importante, nada é importante, tu não vai ter foco nunca. Então, se tu tá passando por isso hoje em dia, tendo dificuldade de escolher quais são as atividades nas quais eu tenho que focar, quais são as atividades do meu dia a dia, como é que eu defino minhas prioridades, como é que eu consigo me manter consistente, tu com certeza, na nossa opinião, precisa aprender a montar um planejamento, a montar etapas, processos, a definir essas estruturas igual um GPS. Óbvio, pode ser que tu já conheça. Eu conheço, por exemplo, gente aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é onde eu fui criado, né? Agora a gente está morando, tanto eu quanto o Augusto, estamos morando no estado de São Paulo, mas aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é onde eu me criei, então, eu conheço um monte de gente que cresceu na vida de maneira desordenada, de maneira desorganizada, saiu construindo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa,
Pode ser que dê certo, mas como é que essas pessoas costumam viver? Muitas vezes elas são escravas do próprio trabalho, ou vivem em função daquilo que elas estão desenvolvendo, não conseguem ter outras áreas na sua vida que desenvolvam porque não conseguem ter tempo. É uma pessoa que, por tamanha desorganização, quantidade de responsabilidades que tem, e por não saber priorizar, por não saber otimizar seu tempo, porque não sabe montar planejamentos, organizar prioridades, ela acaba tendo que se dedicar e viver para aquilo. E eu não sei se é o teu caso, mas para mim, eu não quero viver assim. Eu já conheci muita gente que vive assim. Pelo amor de Deus, vive atucanada, vive pensando nas coisas que tem que fazer, é sábado, domingo, sempre a cabeça rodando a mil, ansiedade lá no teto, indo tomar remédio para dormir, remédio para acordar, negócio. É uma maneira de viver que para mim não é condizente. Sim, a gente, no Vida Titã, a gente acredita em crescimento, com certeza. É o nosso principal foco, é desenvolvimento, é produtividade, é crescer na vida, é se desenvolver. Mas de uma forma prazerosa, de uma forma que a gente consiga dirigir curtindo. É assim como quando a gente está com o GPS, né? A gente está viajando, a gente usa o GPS, não, o caminho está ali, eu estou seguindo a rota, beleza, está tranquilo, consigo ir, consigo aproveitar. Sei quando eu vou chegar, sei as coisas que eu tenho que fazer aqui, não preciso me preocupar, será que esse é o caminho certo, será que aquele é o caminho certo, será que eu tinha que entrar ali? Não precisa ser assim. Meu nome é Jonathan, eu sou consultor de gestão. Eu nunca me senti uma pessoa naturalmente organizada. Isso daí começou a me atrapalhar bastante quando o meu trabalho começou a me demandar muito. Por isso que eu entrei na mentoria Titã. Durante todo o processo da mentoria eu aprendi do zero como ter uma gestão de tempo mais eficiente e da maneira correta e sustentável ao longo prazo. Hoje eu estou muito mais organizado em questão de gestão de tempo, eu consigo atender todas as minhas prioridades, tanto da parte pessoal quanto da parte profissional. Isso está sendo muito gratificante, é você chegar no final do dia com um sentimento de progresso, com um sentimento de realização. Então a mentoria foi assim excepcional para mim e eu mudei completamente o meu dia a dia e o meu estilo de vida depois da mentoria. Então, caso tu esteja passando por isso agora e tu esteja disposto a resolver, tu quer realmente otimizar teu tempo, quer aprender a te organizar, montar boas prioridades, ter foco, um foco de excelência, uma capacidade de foco no dia a dia e também uma consistência, né, um foco no médio e longo prazo, eu te convido a vir ter uma conversa 100% gratuita conosco. Nessa conversa, nós vamos te conhecer melhor, entender a tua situação e juntos ver se faz sentido, então, tu entrar dentro da mentoria Titã, nosso treinamento de gestão do tempo, foco e disciplina. Tá bom? Essa conversa é 100% gratuita. Para participar dela, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Preencher o formulário, nossa equipe vai entrar em contato contigo. Se tu te enquadrar dentro do perfil que a gente entende que a gente pode ajudar, então uma pessoa comprometida, uma pessoa que já tem responsabilidades, que já precisa otimizar realmente seu tempo, aí a gente vai te encaminhar para uma conversa que vai ser ou comigo ou com o Augusto, tá bom? Então, preencha o formulário, clica aqui embaixo, se mostre comprometido, se mostre dedicado, se mostre que quer resolver, que está levando isso a sério, que eu te espero na sessão de avaliação. Um grande abraço, Titã, excelente 2022 para nós, acredito que essa é a primeira vez que eu esteja falando isso, então, primeira vez que eu esteja gravando aqui no ano de 2022 para nós, excelente ano para todos nós, te vejo em breve na mentoria. Um grande abraço e até mais.